Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. Turma, dando então continuidade aos nossos estudos, chegamos aí na nossa 4ª videoaula e vamos falar sobre água e energia. Como que, através da água, gera-se energia, produz energia. Essa é a energia que você está utilizando aí agora para assistir a nossa aula, tudo bem? Então podem acompanhar aí na página 47 do livro de vocês, beleza? Na última aula, corrigindo os exercícios, e eu listei aí o top 10 das maiores hidrelétricas do mundo. E dentro dessas 10, 3 estavam no Brasil, não é mesmo? E a gente relacionou isso daí, aprendeu que, porque no Brasil existem muitos rios, né? Se existem muitos rios, podemos fazer então energia através da água que está nesse rio. Então podemos construir várias hidrelétricas. E hoje a gente vai entrar de fato em como que é feito essa energia aí. Então olha só que legal nessa ilustração de uma hidrelétrica brasileira, tá? Aqui em cima parece que tem muita água, tá? E aqui a água vai caindo, né, e vai correndo. Em algum estágio dessa construção, dessa hidrelétrica, a energia é produzida. Então, resumindo aí o conceito, energia hidráulica ou hídrica, que é a mesma coisa, tá? O que é energia hidráulica ou hídrica? É energia produzida através da água. Existem energias que podem ser produzidas através do vento, tá? Só que a energia hidráulica, a energia produzida através da água, utilizando a água, que é esse daí que você está usando agora, tá? Ela é chamada de energia hidráulica ou energia hídrica. Então, olha só, a energia hidráulica ou hídrica, porque olha só, olha o hídrica aqui. Hídrica, quando eu leio hídrica, eu me lembro de água na mesma hora, tá? Produzida por hidrelétricas, correspondem ao aproveitamento da água dos rios para a movimentação de turbinas de eletricidade. Olha aí uma palavra nova, turbinas. Onde que vão estar essas turbinas? Aqui dentro, tá? Então, olha só, através do peso da água, porque a água é pesada em grandes quantidades, através do peso, à medida que a água vai caindo aqui, porque dá para ver claramente na imagem, que aqui está, nesta região, está mais baixo do que nesta região, não é mesmo? E aqui nesta região que está acumulado a água. Olha só a quantidade de água que tem aqui, não é mesmo? Então, aqui dentro existem turbinas, que à medida que a água vai caindo, né, por gravidade, normalmente, né, a água está caindo aqui, onde tem abertura, onde tem vazão, né, existem as turbinas que vão gerar aí a eletricidade, tá? Então, uma curiosidade, a utilização de água para a produção da energia é destaque no Brasil, né? Por causa daquilo que a gente já falou, pela quantidade de rios e água em abundância no nosso país. Então, relembrando então, energia hidráulica ou hídrica são produzidas aonde? Em hidrelétricas. Através de quê? Água. Tudo bem? Vamos continuar. Então, olha só. É uma ilustração, uma foto de uma área que foi construída uma hidrelétrica. O que nós vemos aqui? Um rio, tá? Esse rio
está aqui em uma área bastante verde, a gente percebe que não é uma cidade, por exemplo, como Belo Horizonte, tá? Porque se fosse uma cidade como Belo Horizonte ou São Paulo, uma grande cidade assim, a gente só ia enxergar cinza, assim, que são construções. Mas como a gente só vê aqui, ó, verde, verde, tem umas que parecem ser até áreas preservadas, porque olha só o tamanho dessa área verde. Então, hidrelétrica só pode ser construída onde tem rio e bem longe assim de cidades, tá? Então vai acontecer mais no interior, tudo bem? Em cidades interioranas, tá? Então o que eles fazem para produzir a hidrelétrica? Eles constroem diques. Acompanhe aí lá na página 48 no glossário, está explicando o que é dique. Então o que é o dique? É uma barreira, como se fosse uma grande parede, tá bom? Então vamos voltar na primeira imagem para entender o dique. Olha aqui. É uma barreira que cerca a vazão do rio. Então voltamos na imagem. O rio tem esse cursor natural aqui. O rio vai descendo, a água vai descendo, vai descendo, vai descendo. E chega em um certo ponto, eles constroem o dique. É uma parede, tá? Que a partir dali vai acumular água, tá bom? Então, eles fazem um estudo do rio e colocam aí esses diques, que são paredes extremamente grandes, extremamente altas, que à medida que a água do rio vai descendo, ela vai acumulando ali, acumulando, acumulando, acumulando até se transformar, tá? Então, olha só, essa imagem é antes do dique, tá? Das grandes paredes. E essa imagem é depois que foi construído o dique. Então, olha só o que aconteceu. A água foi descendo, continuou descendo o rio, né? Veio chuva, tudo mais, desceu mais água e a água foi acumulando aqui em cima, acumulando, acumulando, acumulando. Por que tem que ter muita água aqui em cima? Porque quanto maior a quantidade de água, maior vai ser o peso. E se o peso é maior, acumulado aqui, maior vai ser a força que a água vai descer para rodar, movimentar as turbinas, que são as turbinas que vão produzir a energia hídrica, tá? A energia que nós utilizamos para fazer diversas coisas, inclusive estudar, tudo bem? Então é esse que é o procedimento para a construção de uma hidrelétrica. Eles escolhem o rio, tá? Constroem um dique, a água começa a acumular ali. Olha só quanta diferença, né? Você tinha o rio com um certo comprimento, uma certa largura, né? Acumula tanta água, que a largura do rio quase multiplica duas, três vezes, né? Ela fica dobro do tamanho que era. Então é muita água, pessoal. É uma quantidade enorme que ela vai ser passada, né? Liberada para a produção da energia aos poucos. Então, olha aqui na foto, dá para a gente ver que somente nessa região aqui, ó, que existe uma vazão para esse acúmulo de água ir descendo. Por que só aqui que eles colocam essa vazão? Porque aqui que vai estar as turbinas, tá? Como mostra nessa imagem. Aqui vai estar as turbinas que vão produzir energia. Tudo bem? Então é esse o procedimento, de forma bem simples. Os pontos positivos aí da hidrelétrica. Olha só, então. É uma energia reaproveitável, tá? Um recurso renovável, aquilo que a gente já falou. A água, a água que existe nos rios, né? No mar, a água de modo geral, ela não acaba, tá? A água sempre vai existir. A água que a gente bebe, a água potável, pode acabar, sim.
Só que a água, para a produção de energia, já que utiliza só o peso dela, né, a água vai sempre existir. Então, nós dizemos que é uma energia reaproveitável, tudo bem? Como, por exemplo, também a energia eólica. Olha só, através dessas ALs, o vento, energia eólica é energia através, utilizando o vento, tá? O vento sopra, ela gira, produz energia, tá? Então, assim como as hidrelétricas, a eólica também é um recurso renovável, uma energia reaproveitável, porque uma utiliza a água e a outra utiliza o vento, tá? Então, olha só, e é uma fonte de energia limpa. Por que acontece? Quando se diz que é uma energia limpa, porque ela não gera resíduos no meio ambiente. Ela não polui o meio ambiente. É uma fonte de energia limpa, tá? É um exemplo de algo que polui o meio ambiente. Andar de carro. Andar de carro queima combustível, tá? E esse combustível ele sai em formato de CO2 e polui o ar, polui a atmosfera. É um exemplo só. Só que existem outros tipos de produção de energia, como está ilustrado aqui, que poluem o meio ambiente também, poluem o ar, como o exemplo do carro, tá? Usinas nucleares, tá? Elas emitem gases que vão poluir o meio ambiente, que vão poluir o ar, coisa que na energia eólica e energia hidrelétrica não emitem gases poluentes. Então, nós chamamos a energia eólica e as hidrelétricas, energia hídrica, como fonte de energia limpa, pois ela não vai poluir o meio ambiente, elas não emitem gases poluentes, tá bom? Então, olha só, ela é renovável e não quer busca por matéria-prima. A única matéria para produzir ela é a água, tá? E ela é barata, tá? Um baixo custo de geração, porque que a água ali, ela não está pagando por ela, tá? Ela está em abundância na natureza, principalmente aqui no Brasil, não é mesmo? É só cair uma chuvinha ali, às vezes dá uma seca, tá? Chove ali um pouquinho e enche os reservatórios, né? Então, ela é barata porque tem muita água, tá? Um ou outro ponto positivo para a utilização de hidrelétrica no Brasil. Além de, pelo fato dela gerar altíssima quantidade de energia e sustentar as cidades inteiras. Então, além de ser barata, consegue-se produzir muita energia, porque é um processo constante também. Enquanto tiver água, tá produzindo energia, tá chovendo, ótimo, aumenta a quantidade então de água, e se aumenta a quantidade de água, aumenta o peso, vai aumentar a força que a água está caindo, tá? Então é extremamente eficiente as hidrelétricas, porque com uma construção apenas, além de ser barato, né, você pode construir os diques, né, as turbinas, é um único gasto, não precisa de pagar mais nada depois, nem muito menos a água, né? Você consegue produzir uma energia para uma cidade, por exemplo, como se fosse Belo Horizonte inteiro. Lembram no top 10, tá? Da quantidade de energia que uma hidrelétrica pode produzir? É muita quantidade. Diferente, por exemplo, da energia eólica, tá? Por exemplo, nas hélices de uma energia eólica, o vento é de graça também, só que ele produz uma quantidade bem menor de energia comparado a uma hidrelétrica. Poxa, Renan, então as hidrelétricas são legal demais, poxa, muito top, porque não tem consequência nenhuma
né, gera energia para todo mundo e nós precisamos de energia. Tem ponto negativo? Quais que são os pontos negativos? Turma, a gente vai ter uma aula para falar sobre isso, porque são vários também, tá? Ah, Marina, você disse ainda que ela é uma energia limpa. Sim, olha só, ela é uma energia limpa porque enquanto produz a energia hídrica, não vai gerar CO2, não gera gases poluentes, mas na sua construção, na construção de uma hidrelétrica, há enormes consequências, tá? Então eu tenho duas ilustrações de uma construção de uma hidrelétrica. Olha só essa primeira construção. Primeiro, vocês lembram da área, né? Tem que ser uma área extremamente grande, que o dique também ele tem que ser extremamente grande. Por que tem que ser grande? Para acumular grande quantidade de água. Quanto maior o volume de água, quanto maior a quantidade de água que uma hidrelétrica consegue suportar, mais eficiente ela vai ser, mais energia ela vai produzir. Então fica a pergunta: o que tinha antes daquela de uma hidrelétrica construir? O que tinha antes ali naquela área, tá? E essa foto aqui, que estranho, né? Uma área inundada, né? Para construir uma hidrelétrica precisa de inundar uma certa área, né? Bom, vamos voltar lá na imagem para a gente ver rapidinho. Olha só, nesta área aqui não tinha água, né? Ou se tinha pouca. Agora olha só a quantidade de área que foi inundada, não é mesmo? Então, por mais que a hidrelétrica é considerada uma energia limpa, porque a partir da hora que ela está pronta, ela está produzindo energia, ela não gera gases poluentes, na sua construção vai, vai ter sérias consequências, tudo bem? Para a próxima aula, então, faça um experimento aí da página 48 e 49, tá? É uma experiência super simples. Vai precisar de uma garrafa PET, uma água, que dá para a gente entender como que funciona, né, esse processo de fabricação de energia utilizando a água, tá? É bem simples, muito fácil de fazer também. Peçam ajuda aos seus pais, tá? Um adulto presente, para fazer essa experiência. E façam a leitura também da página 47, 50 e 52. E na próxima aula, nós vamos entender, tá, a fundo esses pontos negativos da produção de água através da produção de energia através da água. Tudo bem? Vamos entender os pontos negativos. Bons estudos, um grande abraço e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.